Sejam muito bem-vindos. Nesse áudio falarei sobre a ideia de filosofia e suas motivações. E como ponto de análise para isso, usarei a obra Convite à Filosofia, de Enrico Berti. Antes de tudo, vamos falar sobre quem foi Enrico Berti, 1935 a 2022. O autor foi um renomado filósofo italiano especializado em Aristóteles e filosofia antiga, trabalhando em lugares como Universidade de Pádua, Itália, Academia Nacional do Liceu em Roma, Instituto Internacional de Filosofia, Paris, e da Academia Pontifícia de Ciência da Cidade do Vaticano. Ele se destacou principalmente por suas contribuições ao estudo da metafísica, lógica e ética aristotélica, buscando compreender as nuances do pensamento clássico. Berti também escreveu extensivamente sobre a relação entre a filosofia antiga e a contemporânea, argumentando que muitos conceitos aristotélicos permanecem relevantes nos debates filosóficos modernos. Além de sua produção acadêmica, ele ocupou posições importantes em universidades italianas e em organizações de pesquisa filosófica. Além de Convite à Filosofia, tem publicado em português outras obras como As Razões de Aristóteles, de 2002, No Princípio era a Maravilha, As Grandes Questões da Filosofia Antiga, 2010, Novos Estudos Aristotélicos 1, Epistemologia, Lógica e Dialética, 2010, e Novos Estudos Aristotélicos 2, Física, Antropologia e Metafísica, de 2011, todas publicadas pelas editora Loyola. Tendo conhecido um pouco do autor, vamos falar sobre a obra em questão. A ideia que temos que levar em conta como ponto de análise será sobre o exercício intelectual que toma forma no ato filosófico e as principais motivações que levam nós, como seres racionais, a adotar tal prática. Enrico Berti compartilha sua motivação para estudar filosofia, que surgiu de um interesse existencial em reencontrar a fé perdida através das 5 vias de Santo Tomás de Aquino. Ele destaca a importância da filosofia em um mundo onde a ciência, apesar de sua importância, não é capaz de responder a questões fundamentais sobre valores, ética e o sentido da vida. No capítulo 1, Berti aborda as motivações para estudar filosofia. Começando por enumerá-las como 7, o autor as classifica como motivação de tipo existencial. São motivações que partem de interesses como o sentido da vida ou o sentido da realidade. É mais comum entre jovens e idosos, os primeiros por buscarem uma maneira de se viver melhor. O segundo, pela aproximação da morte, procuram por uma significância real para sua existência. Perguntas como: qual o propósito da vida? Qual a sua utilidade? Afinal, o que estou fazendo neste mundo? Quem está minimamente exposta à reflexão pode ser levado a estender o problema a toda a realidade e perguntar-se, pois, se o universo em seu conjunto é apenas o fruto do acaso e, portanto, é totalmente sem sentido, ou, ao contrário, é a obra de uma mente, de uma inteligência, possuindo assim um sentido que, no entanto, deve ser procurado. Sendo levando muitas vezes a problemas de sentido, como: que sentido há no mal? Por que temos que morrer? Por que o bom morre e o mal vive? Qual o sentido do sofrimento? Segundo tipo de motivação, a motivação do tipo intelectual. São motivações que partem de pessoas cujo o interesse principal é compreender a realidade, o que é verdadeiro e o que é falso, que critérios temos para encontrar a verdade ou para descobrir o erro, o que significa verdadeiro e falso. Há um interesse de tipo cognoscitivo, uma verdadeira curiosidade propriamente intelectual. Pessoas com esse tipo de motivação recorrem inevitavelmente a um determinado tipo de filosofia, a lógica antes de mais nada, isto é, a ciência que controla a exatidão dos raciocínios. Mas, além disso, recorre-se também à filosofia da linguagem, à reflexão sobre as regras
e as relações das palavras e das frases que usamos, a filosofia da ciência, ou sobre a reflexão sobre conceitos, sobre métodos e sobre os resultados das várias ciências. Terceiro tipo de motivação, a motivação de tipo científico. Motivações de tipo científico, semelhantes ao do tipo intelectual, entretanto, estão mais inclinadas às questões provocadas pela cultura científica. Problemas levantados pela própria ciência, ou melhor, pelas ciências, às quais, por enquanto, a ciência não conseguiu dar uma resposta. Perguntas como: mas o que vem antes do Big Bang? Nessa discussão estão em jogo conceitos filosóficos metafísicos como nada, tempo, infinito, etc. Assim, o recurso à filosofia parece inevitável. Seria interessante compreender, por exemplo, se no nada podem existir leis, se as leis podem ser entendidas como causas que produzem o ser, se o conceito de autocriação é ou não contraditório. O quarto tipo de motivação é a do tipo religioso. A discussão de tipo religioso se refere à relação entre filosofia e religião ou entre filosofia e fé. Essa relação é um tema perene na história da filosofia. Para muitos crentes, a filosofia oferece ferramentas para explorar a possibilidade de uma demonstração racional da existência de Deus e para compreender os fundamentos lógicos de suas crenças. A fé é a adesão do intelecto e da vontade a asserções não evidentes e não demonstráveis sobre uma revelação que se considera divina, portanto, permanentemente exposta à dúvida. Não é à toa que a teologia cristã considera a fé uma virtude, a primeira entre as virtudes teologais, que requer, portanto, livre escolha, exercício, constância e esforço. Precisamente porque a fé está exposta à dúvida, ou seja, não é um saber per se, pode surgir naquele que a possui o temor de confundir-se, iludir-se, enganar-se, porque, aparentemente ao menos, alguns conteúdos da fé parecem impossíveis e absurdas. Por isso, em alguns crentes, não em todos, nasce o desejo de garantir que a própria fé não seja absurda, ou ao menos o desejo de ver a possibilidade de que, não a certeza, caso contrário não haveria necessidade da fé, de que os conteúdos da fé sejam verdadeiros. Justamente por ser a fé algo não evidente, ou seja, deixa as pessoas livres para crer ou não crer, é possível a relação filosófica com ela, tanto ao crente como ao não crente. E mais ainda, a filosofia é o terreno ideal para um diálogo entre crentes e não crentes. Agora, vamos ao quinto tipo, o tipo ético. A ética, ou a parte da filosofia que se ocupa dos costumes, em grego ethê, em latim mores, de onde vem moral, ou comportamento humano, do bem e do mal, do lícito e do ilícito. A ciência, em áreas de biologia, genética e ciências médicas em geral, acabou mostrando-se incapaz de decidir se as intervenções possibilitadas pelas novas tecnologias seriam lícitas ou ilícitas, pelo caráter avalorativo já reconhecido por Max Weber, como próprio da ciência que formula juízos de fato, não juízos de valor. Em uma sociedade cada vez mais secularizada, a fundamentação racional de princípios morais torna-se uma tarefa urgente. A filosofia fornece recursos conceituais para pensar questões éticas, desde problemas concretos em áreas como bioética até reflexões mais abstratas sobre a natureza do bem e do mal. O sexto motivo. Motivo de tipo político. A compreensão das bases ideológicas e valorativas da política é essencial para uma cidadania consciente. A filosofia política investiga questões como a legitimidade do poder, os direitos individuais, a justiça social e os fundamentos do Estado democrático. Mesmo que os políticos profissionais pareçam hoje esnobar a filosofia política, estando ou parecendo estar interessados unicamente na conquista e na conservação do poder, os que vivem a política, como cidadãos ou como observadores,
frequentemente se interrogam sobre os problemas que ela coloca e desejam aprofundar a origem e o valor dos temas em que ela inspira, extraindo da filosofia os instrumentos para fazê-lo. Sétimo e último motivo: motivo cultural. Interesse ligados ao que qualquer pessoa culta não pode deixar de ter. Como compreender o próprio tempo, a época em que está vivendo, as suas principais características, as suas tendências, as suas diferenças em relação a outras épocas. A filosofia é uma chave para entender o próprio tempo e a história das ideias que moldaram nossa civilização. Desde a influência do pensamento grego e cristão na cultura ocidental, até os debates contemporâneos sobre pós-modernidade e globalização, a filosofia oferece ferramentas críticas para navegarmos no complexo panorama cultural. Levando em consideração as diversas motivações e os vários ramos que se originaram do pensamento filosófico, é absolutamente necessária uma reflexão sobre a natureza da filosofia. E Berti a faz, buscando uma definição que capture sua essência para além das concepções simplistas ou reducionistas. Ele rejeita visões que reduzem a filosofia a um mero estado de ânimo, como uma aceitação resignada da realidade, ou que a confundem com um estilo de vida excêntrico, como o dos filósofos antigos. Embora reconheça que essas dimensões possam fazer parte da experiência de alguns filósofos, Berti argumenta que elas não capturam o núcleo da atividade filosófica. Em vez disso, ele propõe que a filosofia é, em sua essência, uma atividade teórica, uma busca pelo conhecimento e pela sabedoria. Mas, diferentemente da ciência moderna, que se concentra em âmbitos específicos da realidade, a filosofia se caracteriza por um questionamento radical e abrangente, que não se contenta com respostas parciais. Berti identifica o cerne da atitude filosófica no ato de perguntar, de questionar. Mais do que um conjunto de doutrinas ou teorias, a filosofia é um modo de interrogar a realidade, de problematizar o que parece óbvio ou dado. Esse questionamento radical nasce de uma consciência aguda da própria ignorância, de uma insatisfação com as aparências e as opiniões comuns. O filósofo é aquele que reconhece os limites do seu conhecimento e, ao mesmo tempo, é movido por um desejo intenso de superá-los. Berti distingue essa atitude questionadora do ceticismo, que ele vê como uma forma dogmática de certeza sobre a impossibilidade do conhecimento. Enquanto o cético se compraz na dúvida e se fecha para qualquer possibilidade de avanço, o filósofo genuíno é movido pela paixão da busca, pela convicção de que a verdade, mesmo que inalcançável em sua plenitude, é um ideal que vale a pena perseguir. Perguntar sobre o todo é perguntar sobre tudo. É com essa frase que o autor italiano define o ato próprio de pensar. Enquanto as ciências particulares se debruçam sobre aspectos específicos da realidade, a filosofia se caracteriza por um questionamento sobre a totalidade, sobre os fundamentos últimos de tudo o que existe. Esse perguntar sobre o todo não se confunde com um saber enciclopédico ou uma curiosidade superficial sobre uma multiplicidade de assuntos. Trata-se antes de uma investigação radical sobre os princípios primeiros, sobre as estruturas fundamentais que subjazem à diversidade da experiência. Berti relaciona essa atitude filosófica à maravilha, Taumazein, descrita por Platão e Aristóteles como a origem da filosofia. Mais do que um sentimento de admiração estética ou moral, essa maravilha é uma tomada de consciência da própria ignorância, um espanto diante do mistério da realidade que impulsiona a busca pelo conhecimento. Nesse sentido, a atitude filosófica guarda uma semelhança com a curiosidade infantil, com o desejo puro e espontâneo de compreender o mundo. Mas, diferentemente da ingenuidade da criança, o filósofo une essa curiosidade a um rigor lógico e uma disciplina intelectual que lhe permitem transformar suas perguntas em uma investigação sistemática. Ao longo de sua exposição,
Bert apresenta a filosofia como uma atividade intelectual complexa e multifacetada, irredutível a definições simplistas ou a uma única motivação. Longe de ser um mero estilo de vida ou uma atitude existencial, a filosofia emerge como uma forma rigorosa e abrangente de investigação, movida por um desejo fundamental de compreensão e sabedoria. Sua relevância permanece intacta em um mundo cada vez mais dominado pela ciência e pela técnica, justamente porque a filosofia oferece ferramentas para lidar com problemas que transcendem o escopo das investigações empíricas. Questões sobre o sentido da existência, os fundamentos da ética, a natureza da realidade e os limites do conhecimento continuam a desafiar a mente humana, e a filosofia se apresenta como um caminho privilegiado para enfrentá-las. Ao convidar o leitor a fazer filosofia, Bert não propõe uma fuga da realidade ou um exercício de erudição vazia. Pelo contrário, ele vê na atividade filosófica uma forma de engajamento profundo com as questões mais prementes de nosso tempo, uma maneira de cultivar o pensamento crítico e autônomo em um mundo cada vez mais complexo e desafiador. Nesse sentido, o convite à filosofia, de Bert, é também um convite à autorreflexão, ao questionamento das próprias crenças e pressupostos, à abertura para novas perspectivas e à coragem de pensar por si mesmo. É um chamado para que cada um assuma a responsabilidade pelo seu próprio pensamento e pela construção de um mundo mais lúcido e humano. Antes de terminar, gostaria de agradecê-los e convidá-los à leitura da obra, de maneira que engajem em uma busca ao encontro de suas próprias motivações. Sabendo que essa exposição tem como principal interesse motivar o hábito da leitura como fonte principal de conhecimento, e acreditando que nenhum vídeo ou influenciador digital, por melhor que seja, jamais substituirá a leitura bem feita e meditada. Espero vocês nos próximos vídeos. Até mais. Biga.